o convite que me foi formulado pelo Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Debate, bem como quero cumprimentar também o meu colega de mesa, Rivelli Duarte, e a todos os presentes aqui nessa tertúlia de hoje. Cumpre ainda dizer que eu estou aqui a título pessoal, pelo que qualquer posição que eu possa aqui tomar, ou tudo aqui que eu possa dispor, é da minha inteira responsabilidade, não vinculando, portanto, nenhuma instituição que eu possa pertencer ou representar. Isto para evitar aquela nossa velha tendência de rotular as pessoas logo de início, e porque isso impede um debate desapaixonado e um debate centrado nos verdadeiros problemas que nos trazem aqui hoje. E enganam-se também aqueles que pensam que eu vim aqui hoje com maldizeres aos deputados, porque se há posições que me custam aceitar, ouvir ou até mesmo ler, é que os políticos são todos iguais no pensamento ou na ação. Meus caros, deu-se em 1975 a independência, incontestavelmente, um marco histórico para Cabo Verde. Deu-se na década de 90 a abertura política e as eleições livres. Deu-se em 2001 a alternância política no poder político cabo-verdiano, no Cabo Verde democrático. E em 2011 a coabitação política, todos sem dúvida marcos fundamentais na história do nosso país. Porém, não podemos desmerecer 2015 como um grande marco histórico para a história da nossa política, da nossa democracia e da nossa cidadania. E o povo cabo-verdiano, mais uma vez, provou que continua bem desperto, participando com zelo nas grandes questões políticas do país, o que representa sinais claros de que o processo de consolidação democrática cabo-verdiana é irreversível. Por isso, enalteço aqueles que saíram às ruas e que o fizeram de forma coerente e com conhecimento de causa, sem desmerecer aqueles que também falaram sobre o estatuto de titulares dos cargos políticos, sem nunca ter posto sequer os olhos em cima do documento. E mais, não fiquemos por aqui, porque os problemas maiores do país não estão resolvidos, já que o governo continua o mesmo, as políticas continuam as mesmas, os atores continuam os mesmos e as consequências devastadoras. Todavia, não tenhamos dúvida que os cabo-verdianos estão de parabéns, porque realmente este marco histórico despertou o necessário espírito de cidadania das pessoas. A minha pergunta, porém, é esta: porquê só agora? Porquê que o povo não sai à rua manifestando contra as políticas, ou falta delas, desta feita irresponsáveis do governo? Porquê que o nosso povo não sai à rua para manifestar contra uma rede precária de distribuição de água e energia? Porquê que o povo não sai à rua para manifestar contra níveis alarmantes de desemprego, principalmente do desemprego jovem? Porquê que o povo não sai à rua pelo excesso de endividamento do Estado, cujo pagamento está entregue a futuras gerações? Porquê que o povo não sai à rua pelas elevadíssimas e sufocantes taxas de impostos criados por esse governo e pelos baixos salários pagos? Porquê que o povo não sai à rua pela estagnação de quase 10 anos da nossa economia? Porquê que o povo não sai à rua para reivindicar uma rede de transportes interilhas quase inexistente e pelo isolamento de determinadas ilhas, como é o caso da Brava, de San Nicolau e do Meio? Porquê que o povo não sai à rua para reivindicar uma justiça melhor em Cabo Verde, que está pelas horas da morte? Porquê que o povo não sai à rua para reivindicar uma melhoria do setor da saúde, que também continua pelas horas da morte? Porquê que o povo não sai à rua para indignar com a violência urbana e preocupante insegurança dos nossos cidadãos? Enfim, eu poderia aqui elencar muitas mais situações pelo que acho que o povo deve estar de parabéns, sim, mas em todas as vertentes. E por isso, congratulo-me naturalmente com as outras já marcadas manifestações pela MAC 114 e com as outras forças sociais. Ora bem, então vejamos. O Estatuto dos titulares dos cargos políticos, o veto presidencial e as consequências político-partidárias em perspectivas. Sem margem de dúvida, o documento revelou-se inoportuno e, consequentemente, desconexo com duas essenciais realidades cabo-verdianas.
Por um lado, a necessidade de os deputados terem ido mais longe e nivelar os vencimentos e regalias de toda a administração pública, atendendo a proporcionalidade e a igualdade, enquanto princípios constitucionais de relevante importância. Por outro lado, a incapacidade do país em matérias de compensação aos seus servidores públicos. Falo dos cofres de Estados em bancarrota, falo dos níveis de desemprego, falo também dos baixos rendimentos das famílias. O documento também continha, a meu ver, determinadas regalias passíveis de serem considerados desnecessárias, como o direito ao porte de armas, que me parece um contrassenso à luta do Ministério da Administração Interna para a redução das armas em circulação, a antecipação da reforma que se apresentou totalmente em sentido contrário com as tendências internacionais e ainda o alargamento do direito ao passaporte diplomático por mais um ano após cessar funções, bem como alguns dos direitos e regalias decorrentes da cessação dos mandatos, depois da cessação dos mandatos. Recordando-se, assim, que muitas destas regalias, e o nosso Primeiro-Ministro assumiu isso, José Maria Neves, que muitas dessas regalias vieram dos anos 70 ainda. Pelo que o lado positivo deste documento era englobar todos esses diplomas que ele iria revogar num único diploma, bem como considero também o reforço das incompatibilidades como uma vertente positiva deste documento. Vetado pelo Presidente, foi devolvido à Assembleia da República, como é de conhecimento geral, incitando uma nova apreciação do diploma em mensagem fundamentada. Se a Assembleia confirmasse o voto anterior por unanimidade, os deputados em funções, nesse diploma que exigia uma maioria de 2/3, o Presidente deveria promulgar o decreto. Porém, uma vez vetado, os deputados deixaram cair a lei, a meu ver, escutando a voz do povo. Pelo que cumpre desdramatizar, repito, cumpre desdramatizar o veto do Presidente da República e suas consequências futuras e considerá-lo, por um lado, como mais um sinal do processo irreversível da democracia cabo-verdiana e, por outro, uma confirmação da separação efetiva dos poderes soberanos de Cabo Verde. Assim alarmante, minha gente, a jogada política da senhora Janira Almada, totalmente incoerente com os cargos que ocupa no governo e no partido. Porque, vejamos, ela sim poderia, não só poderia, como deveria, usar o seu poder enquanto membro do Parlamento, enquanto governante e líder do PAICV, para travar a ideia do chefe de governo que foram as propostas salariais e as regalias constantes no diploma em análise, visto que é certo que quem gera os recursos do Estado não são os deputados nem a Assembleia, mas sim o Poder Executivo. Logo, é certo que a proposta veio do Conselho de Ministros, de onde a Janira Almada é parte integrante. Não possamos esquecer disso. Ou será que vamos atender, como diz o outro no Facebook, aquela velha máxima de que marido traído é o último a saber? Não sei, mas se é assim, que governo é este? Como perguntar. E é por isso que muitos, e inclusive eu, perguntamos onde é que está a ata deste Conselho de Ministros para mostrar ao povo quem realmente está ao lado do povo. É essencial. Porque, meus caros, vejamos, se Janira Almada dizer que é contra e não conseguir um único voto contra dos deputados da bancada parlamentar do PAICV, após ter ganho uma custosa batalha interna travada entre dois monstros do PAICV, devo perguntar que líder é esta? Que líder é esta que o PAICV propõe como alternativa para os problemas de Cabo Verde? E ela, devo dizer também que não tente fazer o jogo do gato e do rato, porque os cabo-verdianos já deram prova de que não são surdos nem cegos. Porventura, é mais uma jogada na tentativa de executar uma estratégia eleitoralista que nada a digna enquanto líder e enquanto governante. E com base nesse jogo do gato e do rato, ela demonstrou 3 coisas fundamentais. Não tem capacidade de influenciação, a sua voz não é ouvida dentro da sua própria casa, imaginemos lá fora,
e não tem uma estabilidade emocional. Enfim, características basilares de qualquer líder de uma organização política e de alguém que sonha governar um país como Cabo Verde. Porque uma governante que, depois de dar provas de pouca capacidade de encontrar soluções para os jovens, quer governar o país. E aos jovens desempregados, a doutora Janeiro Alfralnada propõe bendicaja, bendipacete e juguta. Literalmente preocupante. Agora, perguntemos a esta senhora, Ministra do Emprego e da Juventude, se essa é a visão que ela tem para um país que sonha, para um país que ambiciona e que tem possibilidades para ir mais longe, principalmente com a sua camada jovem, altamente competente, como já foi provado. Ou então perguntemos a Ministra da Juventude e do Emprego, que por ironia do destino é candidata a governar Cabo Verde, se são essas as soluções que ela pretende apresentar aos jovens para alimentarem-se, constituírem-se família, pagar os estudos, empréstimos bancários, rendas de casa, etc. Porque nós, os jovens, devemos replicar diante disto que, se são essas as soluções que esta candidata tem para o país, nós repudiamos, votamos contra e não aceitamos. Porque não é digno de uma candidata ter esta visão tão reduzida da coisa pública e do Estado e dos problemas de Cabo Verde. Em suma, e como supramencionado, a existência e manutenção de um nível elevado de emprego é uma consequência e uma consequente redução da taxa de emprego constitui um dos grandes desafios da política macroeconómica que esta senhora Ministra da Juventude e do Emprego não soube dar respostas e com certeza não saberá. Por isso, cumpre a nós, os jovens, dizer basta, porque o povo cumpriu pagando altas taxas de impostos, mas este governo falhou. Porque os jovens cumpriram e desenvolveram competências, mas esta Ministra da Juventude e do Emprego falhou. Meus caros, se o namoro for comédia, o casamento será drama. Se o namoro da senhora Ministra com o Ministério da Juventude e Emprego foi uma comédia, eu garanto-vos que o casamento definitivo com o Estado de Cabo Verde, como Primeira-Ministra, será comédia, e isso garanto-vos eu. Isso para dizer, caros tertulianos, que o problema que existe no país não foi por causa do Parlamento, mas sim da inoperância do governo do qual esta senhora, que é candidata, faz parte. Um governo que é obeso. Sim, porque pensem comigo a título informativo. Permitam-me que vos diga que um ministério deste governo, de José Maria Neves, gasta, em média, 1000 contos por mês, entre salários, subsídios dos ministros, diretores de gabinete, secretários, assessores, condutores, veículos e combustíveis. Feitas as contas, digo-vos que se reduzíssemos para metade o número de ministros, diretores de gabinetes, secretários, assessores e afins, pouparíamos muito mais do que se o documento hoje em análise entraria em vigor. Preciso é fazer as contas. Agora pergunto, é esta senhora que está ao lado do povo? Se é, já estou que nem diz o outro, que Deus nos acuda. Para terminar, e para aqueles que me acusaram de um silêncio conformador, devo dizer que em situações desta natureza, quando temos o povo na rua, não se deve pôr mais lenha à fogueira, mas resolver o problema junto daqueles que têm a solução em mãos, o Parlamento e a Presidência. Pois, naturalmente, o acesso aberto ao grupo parlamentar do partido, logo, deve ser junto deles que a Jota e os jovens por ele representados devem manifestar as suas posições e propor alternativas. A JPD e os seus jovens, assim como qualquer força da sociedade civil, têm acesso à sua excelência, o Sr. Presidente da República, pois é mais inteligente e seguro manifestar-se diretamente ao Presidente e propor alternativa.
Porque nós cabo-verdianos, com a nossa cultura, temos muito aquela mania, deixem-me chamar assim, de qualquer passo que nós damos, chamamos a comunicação social para ir atrás. E nós entendemos que não é assim que resolvam as coisas, principalmente um problema grave e complexo e novo na nossa sociedade, como foi o caso. Obrigado.